Olá, pessoal da Tabacoré, que bom estar aqui nesse canal com vocês. Eu sou o Guga Cidral, um dos idealizadores do projeto Taba, que junto com o Cris Bezerra e a Jane Vasconcelos, queremos construir uma história muito linda com a educação, com as infâncias e com as crianças do nosso Brasil. E hoje a gente está aqui no nosso segundo episódio, celebrando então o lançamento do nosso livro Caminhar e Transformar. Estamos muito felizes, celebrando junto com 8 escolas parceiras que também, né, está nesse movimento de transformar a escola da infância, né, que é esse desejo dessa transformação. E hoje a gente está aqui com a Janaína, a escola do Bosque da Corujinha, que também faz parte desse processo aqui desse livro. Jana, seja bem-vinda nesse podcast. Se apresente, quem é você aí na fila da educação? Fale um pouquinho da sua trajetória para nós. Do Seja seu caminhar. isso, do seu caminhar. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, eu sou a Janaína, uma pessoa que desde sempre escolheu a educação. Então, aos 4 anos, já entrei nesse barco. E muito apaixonada. E apaixonada pelas crianças, né, pequenininhas, aí as nossas pequenuchas, nossas corujinhas de 0 a 6 anos. Então, tá no meu DNA estar com as crianças da educação infantil. E para mim é uma alegria fazer parte do projeto da Tabacoré e poder falar um pouquinho, né, sobre a Janaína, sobre o Bosque, sobre as pessoas que andam de mãos dadas comigo. Ah, olha só, então toma Toma teu. que esse filho é seu. Ai, que Você lindo. tá aí, você tem um Lindo, Tudo capítulo. combinando. tudo. Você Fazendo tem jus ao um. Bosque aqui, né, todo Aham. de verde. Sim, você tem um capítulo. Eu tentando aqui, você Aham. conseguir. Você tem um capítulo lindo que se chama O Fio que Conduz. Que nos conduz. E, e eu queria que você, primeiro, assim, nessa conversa, nesse bate-papo, você me contasse um pouco a história do Bosque. Como que o Bosque aconteceu na tua vida? Como que essa escola aconteceu? Como aconteceu isso? Então, olha só, o Bosque, ele surge um momento de uma troca, numa conversa com uma outra educadora. Eu, na época, concursada no estado e também na prefeitura de Pinhais, na época, e eu brinco, nem conhecia o espaço e falei assim: você quer me passar o Bosque? E nessa brincadeira eu fui visitar, fui conhecer, e o Bosque, então, veio como um presente desafiador, porque o Bosque não é o que é o Bosque hoje, porque aí tem uma longa caminhada e de muitos sonhos, de muitas expectativas, de muito desejo em fazer a infância acontecer de forma respeitosa. Então, eu já penso assim, o Bosque com 14 anos na minha gestão, ele tem 37 anos. Mas comigo faz 14 anos agora em março. E eu já tinha esse desejo, né, de fazer acontecer uma infância onde pudesse haver encantamento, brilhar os olhos. E o Bosque, nesse percurso aí, tem uma história, o que a gente coloca aqui no livro, conta um pouquinho do que a gente vive hoje, mas, claro, quando a gente pensa 14 anos e pensa uma educação, é transformação, é ressignificar, porque essa pessoa apaixonada por educação tem uma história, né? Uma história de paixão, mas uma história que precisa de conhecimento, de busca, de troca, de pessoas que acreditem juntas. De pesquisa. De Pesquisa. pesquisa, Sim. muita pesquisa. Então, o Bosque é esse lugar, né, de encantamento, onde realmente nós temos um bosque, Eu ia falar, tem um bosque lá no Bosque da tem um Corujinha? bosque. Então, realmente é um lugar assim onde as crianças podem viver essa terra, esse chão, a árvore, o balanço na árvore, o som dos passarinhos. Então, essa criança, né, que pode aprender, pesquisar e no meio dessa natureza toda que é o Bosque da Corujinha. E o Bosque sempre foi, esse processo, assim, você começou de uma maneira mais, como a gente já falou em outro podcast, de uma maneira mais tradicional? Ou ele já nasceu, assim, com essa intencionalidade, dessa conversa com essas pedagogias mais participativas, essas pedagogias mais Sim. contemporâneas? Gê, olha só, agora tem uma história mesmo. Porque eu começo o Bosque com esse desejo, só que com uma mistura,
né? Porque eu ainda estou no universo de conhecer, de descobrir, de desbravar, só que eu tenho aí uma linha frenetiana lá no meu comecinho de formação. Então, a primeira escola que realmente eu entro para atuar como professora aos 18 anos, muito novinha, Verdade. é frenetiana. Então, ali para mim foi uma escola, né? Essa questão da experiência, da pesquisa, da escrita, do. Então, ali já, Já já, nasceu já ali nasce. De um aquele significado de ateliê, né? Porque isso também é da educação de Também, Freinet, também. né? Da Aham, imprensa escola, da Uhum. que imprensa. conversa muito com aquilo que a gente chama de documentação pedagógica. Muito, né? Porque lá nessa escola a gente precisa documentar. Não tem Isso, nada pronto. sim. Nada. Então precisa acontecer no dia a dia, né? E nesse trabalho com as crianças. E quando eu falo das pessoas que trabalham com a gente, eu lembro muito de uma professora que me ajudou nesse, né? Eu tinha 18 anos e ela olha para mim e fala assim, né? Trazendo até o que eu tinha estudado na teoria. Tudo é cíclico. Não pense linear. E quando eu paro até para pensar que eu não tinha essa noção lá, mas esse mundo, né? É tudo fazendo parte, tudo se interligando. Então, agora, passado alguns anos, vou citar o Guga aqui. O Guga vai lá no bosque com o Tupi-Pererê. E um sonho, né? Que alegria poder tê-los lá, foi muito legal. E ele vai dar uma volta pelo bosque. Eu lembro a carinha dele. Ele olhando. Nós tínhamos EVAs. Tinha muito. Existe vida depois do Eu EVA. tenho muito na minha essência estética. Então, o bosque, nessa construção de 14 anos aí, como eu sempre pensei em um lugar aconchegante, né, que trouxesse também esse ambiente gostoso, tinha uma questão aí de estrutura, de melhorando. Mas aí tem a professora Marlene, minha mãe, que ela lá, ela já era impressionante. Ela tem muita essência, sabia, dessa abordagem participativa, é dela. Ela já falava, Jana, vamos tirar isso. Não precisa. Que linda. Aham. Você Olha precisa que, conhecer a olha eu que não professora. conheço ela maravilhoso esse ainda. pé de chuchu. Ai, meu Jana, Deus. como que você me arrancou aquele pé de couve? Então, assim, ela já tem. Eu já tinha Camila, a essência. professora Camila maravilhosa, lá depois vai ver esse podcast, eu falar dela, né? Porque a Camila é Nossa, sensacional. maravilhosa. E a Camila ali junto, e naquele crescimento. E Camila, vamos fazer a experiência da batata, porque olha, né? Então, ela tem muito, muito isso. E o Guga ali, naquele ano, que eu acho que foi 2019 ou foi 18, Acho que um pouco antes, é, talvez. é, ele fica um ano com a gente como mentor. E ali, aí temos algumas histórias, né? Foi, né, Jana? Foi. Não foi difícil a gente arrancar o EVA da parede. Não foi. Não foi. E para mim, né, enquanto gestora e que preciso, né, tenho a alma, né? Sim, a alma da escola. E então, assim, aquele ano foi sensacional. Engraçado que eu caminhei agora, em 2025, na mostra dela. Uhum. E aí, que bonito que é essa história do tempo, né? A gente fez um podcast agora há pouco com a Adriana, da Casinha Feliz, e a gente falou desse tempo, né? Tudo é o tempo. Tempo Tudo. certo A de gente cada não, coisa. a gente não pode fazer é, é, coisas imediatas. Ah, eu vou Sim. tirar isso da parede, mas eu não tenho o que pôr. Então é o tempo que vai dizer. Eu acho que o tempo ele é um movimento importante na tua escrita. Quando eu leio o capítulo Fio que Conduz, parece que eu tô lendo sobre o tempo, né? Nada como o tempo. O tempo da professora Marlene falando as coisas para você, que é o tempo do nascimento de um chuchu, que é o tempo da gente ver a batata dando suas folhas, que é o tempo das crianças manuseando argila, que é o tempo do sonho, que é o tempo da estética, que é o tempo de ética, né? Da ética. Tudo é o Uhum. tempo. Falando do tempo agora, o que a Jana, professora pesquisadora de 18 anos, lá atrás, traz ainda com ela, com a Jana de agora, madura, Jana que administra uma escola que já pode sim dizer que é uma escola de pedagogia participativa.
porque tem a mão das crianças em absolutamente tudo, tem protagonismo. As crianças andam pela escola contando a história dessa escola. Antes Uhum. não. Antes as crianças estavam nas salas, vivendo aquelas atividades famigeradas, enfim. Também não é olhar para trás e dizer, ai, nada funciona, né? Uhum. Que fronteiras a Jana, de 18 anos, precisou atravessar e romper barreiras para chegar na Jana de agora? Conta um pouco isso pra gente. Então, a primeira palavra que eu vou dizer é o amor pela educação. Então, ele vem comigo, né, e me atravessa, que é o amor pelas crianças. E, e assim, né, olhando aquela menina de 18, hoje olhando a mulher, né, é, que alegria poder ter ressignificado e permitir que o tempo ressignifique. E não quer dizer que o que passou foi ruim, mas é a gente poder dar o tempo e permitir os processos, né, de mudança, de crescimento. Isso é muito legal, né? Não adianta atropelar as coisas. Então, esse ressignificar, e agora então vou contar outra história, que nós tivemos a cavalaria passando em frente à escola e as crianças foram até lá. E para mim, olha só o que eu pensei, a professora raiz do tradicional. Vamos falar dos pelos. Olha, né? Vamos Os pelos dos aproveitar. cavalos. Vamos, profs, falem, né? Vamos pesquisar, falar, aproveite investigar. esse momento e fale para as crianças. Então, eu lembro, isso foi numa das formações lá naquele ano. O tempo, né? O tempo da presença, o tempo da pesquisa. A criança, ela está imersa, ela está vivendo aquilo. Então, hoje, essa consciência, né, de estar presente, da escuta ativa, né, que é essa escuta silenciosa, que é estar ali, que é prestar atenção nas crianças, nesse movimento que acontece. Então, é muito importante, né? Presença. Então, hoje, não é aquela professora corrida que quer fazer maravilhoso, né? Não, vamos dar conta, vamos fazer. Não é a professora que dá o enunciado, não é vamos falar sobre os Isso. pelos, mas o que queremos falar sobre os E o que as cavalos? O que crianças as vão trazer crianças pra vão... gente. Isso, interesse das Exato, crianças, né? exato. Isso. Então, esse virar de chaves, né? É muito legal. E uma professora esse ano, que entra na escola em 25, para fazer um feedback de fechamento, ela fala assim: eu tive meus conflitos, momentos que eu não acreditei. E hoje eu amo. E hoje eu entendo. Isso é o tempo também. É o tempo, Isso é o tempo. é o tempo. E esse tempo tá muito precioso aqui nesse nosso Demais, meu Deus. podcast, hein? E a gente vê que isso é um processo de todas as escolas. Quando a gente, né, faz a leitura aqui dos capítulos, a gente vê que o primordial é esse material humano, né? E você fala, você traz ali uma provocação do Loris Malaguzzi, eu acho que é um do que te inspirou bastante. Amy Pickler também você traz bastante, né? É nada sem alegria. E aí, a gente, quando entra nessa escola e a gente percebe isso, a gente sente essa alegria pulsando ali, principalmente naquele bosque. Porque ele é um bosque aconchegante e a gente vê esse movimento. E daí você trouxe aí essa narrativa, esse feedback dessa professora. E como que foi também fazer esse trabalho com os professores? Né? Que você também é formadora, que você que trouxe esse viés, esse fio ali, ele começou esse fio que agora é uma trama, né? Que você também fala muito disso. Tem uma linguagem bem poética, né? Também essa metáfora ali do fio. Como que foi esse movimento, esse fio ali que foi construindo ali todo esse processo que a gente vê, tudo isso que você fala aí, a gente consegue sentir na narrativa da escuta, Sim, porque desse professor envolvido. de certa forma, essa professora frenetiana que você tem, ela nunca desgarrou de você. O que é bom, porque você teve uma formação que já tinha esse olhar, né? Agora, o teu papel de transformar isso é trazer essa essência para as tuas professoras, né? Uma coisa que eu posso dizer de carteirinha aqui te olhando é a forma como você nos acolhe na tua escola. Isso é Sempre tem um verdade. café, sempre tem um bolo, sempre tem um abraço. Guga, venha ver o meu pinheirinho. Isso. Tava nascendo uma Venha ver o pé de araucária. chuchu. Venha ver o Se pé de tiver de chuchu. chuchu. Então, isso deixa essa escrita, esse lugar que o Loris fala da alegria,
deixa isso físico. Isso é uma coisa que a gente. Não é físico, eu errei a palavra, acho que é tangível. A gente consegue Ele faz parte do tocar nisso. A cotidiano gente ali, entra né? lá e a gente. Sabe, A gente para na a entrada ali, história do né? portal, né? Eu tenho uma brincadeira que eu faço no ateliê com as crianças. Hum. Gente, aqui é um portal, ó. Vocês vão passar por esse portal mágico. E é um portal, né? Eu acho que a pergunta da Jane é um pouco isso. Diz lá pra gente. Para que isso aconteça, né, e a gente alcance os educadores, tem que ter essa essência no todo, né? Dessa pessoa que está ali na gestão, dessa coordenadora que abraça junto comigo, dessa pessoa que está no portão atendendo, da cozinheira, né, que prepara o alimento com tanto carinho. E quando uma pessoa entra nova, vamos pensar alguém, né? Alguém já está ali no processo, aprendendo por meio das formações, das pesquisas, Sim. das leituras, por meio do planejamento que é analisado e pensado, é um processo. Mas essa pessoa que entra, ela precisa entender que aquilo é verdade. Nada acontece sem verdade. Então, esses 14 anos é feito de verdade, né? Esses fios invisíveis, quando a gente fala da troca com presença, quando a gente Uhum. fala da troca de fralda, né? Sim, você fala muito. E Você fala das dessa pessoas. troca de roupa que é o encontro. Então, essa professora que entra, ela precisa sentir isso verdadeiro, né? Isso acontece de fato. Isso é na hora da compra dos insumos, isso é na hora da compra do material de qualidade, isso é na hora de você honrar e valorizar esse profissional. E aí isso vai se casando, né? E essa trama vai acontecendo, porque há verdade, há respeito, há amor. Isso é fundamental. Jana, me conta um pouco sobre o exercício da escrita. Como foi observar isso, tudo que você observa no seu dia a dia, no cotidiano da sua escola, que é a sua vida, né? Porque o bosque é a sua vida. Você é uma emocionada pela vida. Sempre que quando eu tô perto de você, tem essa emoção, assim. Eu fico do seu Essa lado, alegria, né? Ela tem essa traz essa alegria no alegria. olhar, né? É. Genuíno. Como foi olhar essa vida vivida do bosque e trazer isso em palavras? Como foi colocar isso dentro do livro? Olha, escrever é uma oportunidade realmente de reviver e viver e se emocionar com aquilo que acontece. Então, é tornar concreto, né? Algo que não é só dentro de mim, mas que pode passar para o outro. E então foi lindo, foi gostoso, foi desafiador, porque, né, você organizar as ideias, mas muito real que tá aí. Então Muito foi verdade. muito verdade. E as meninas leram, as professoras tiveram trabalho, né, em cima, e bonito vê-las falando, é o bosque, né? Uhum. Não é só uma escrita, É é o genuíno, bosque, né? Tão é bonito genuíno. quando a gente traz uma coisa que fala sobre a verdade, né? A escola é um lugar muito verdadeiro, né? Eu gosto muito da fala do Dewey quando ele diz que a escola não é a preparação para a vida, porque ela é a própria vida. Lindo. E ela é a própria Uhum, vida acontecendo, né? uhum. E a educação infantil, né? O jardim de infância, esse lugar dos começos, é a vida acontecendo, a vida começando, né? Então, esse Uhum. fio que você traz nessa poética da tua escrita, que não é só tua, né? Você mencionou as professoras agora. E eu achei bem Aham. legal você trazer o time, porque na escola nada é de um, Não é. tudo é de todos, né? Eu Uhum. dependo de você, que Uhum. depende dela, e É a uma gente vai teia e mesmo, vai né? fazendo também essa teia, Uhum. né? Teia, trama, fio. Sim, É uma costura tudo boa, é um conversa. balaio, É um né? balaio. Se É um não se balaio. chamasse Bosque da Corujinha, se Corujinha chamar Balaio da da Corujinha, né? corujinha, isso Ou mesmo. Balaio da Prof. Marlene, que eu adoro, né? Você falou da tua mãe. Vamos segurar um pouco para deixar para os ritos Vamos. finais, porque falar da tua mãe sempre é um momento de muita emoção. Sim. Mas eu sempre me recordo da Prof. Marlene, o dia que ela me convidou para ir na escola dela, na escola pública que ela trabalha. Eu falei, eu vou com muito gosto conversar com seus professores, porque ela sim é uma grande inspiradora. Mas segue o barco, segue o baile. Esse exercício da escrita
E agora ele está aí dentro desse livro, e o papel desse livro para nós aqui da Taba, contando um pouco para você, é o que que a gente vai fazer com isso depois. Uhum. Que não é só o exercício de escrever e colocar essa escrita no mundo e contar para as pessoas de uma forma muito bonita e até uma receita, mas é o que que a gente vai fazer para de fato transformar e de fato fazer com que a escola seja um espaço sem fronteiras. O que que você acredita como formadora? Eu não estou falando agora com a Jana gestora, nem com a Uhum. Jana idealizadora do Bosque. Eu estou falando da Jana, que é uma formadora para a vida. Uhum. Porque todos nós, né? A Adri, que estava aqui agora há pouco, no outro episódio, todos nós somos formadores das nossas escolas, mas nós somos formadores para uma vida, Uhum. né? Muitos que estão ali, professores, colegas nossos, ou as próprias crianças que um dia, né, podem ser professores, se transformem também em educadores, vão levar a gente como uma referência. Sim. Como que você imagina esse lugar sem fronteira? Como que você imagina essa educação sem fronteira? A Jana formadora. Para onde a Jana quer ir com tudo isso? Ir além, tocar outros, porque eu acho que a partir do momento que alguém, né, tá passando pelo bosque e vai, né, os ciclos se encerram, aqueles que ficam, aqueles que vão, e que possa levar, né, adiante. E com o livro Caminhar e Transformar Percursos da Escola Sem Fronteiras, que alegria, porque eu acho que é um grande pontapé aí, né, de fazer o bosque ir além, porque eu Sim. acho que, acho não, tenho certeza, muito mais crianças precisam viver, né? Uhum. Viver essa possibilidade. E de que forma vai ser? Por meio disso, né? Por meio do Sem Fronteiras, né? Do passar, do ir além, do poder divulgar, disseminar, né? O conhecimento. E Tocar que esses é professores, possível, né, né? que vão, né, E ler que é esse livro. possível. Se eu te chamasse agora para uma formação numa outra cidade, que não fosse em Curitiba, que fosse a cidade Uhum. das Laranjeiras, que fica lá no Macapá, tô Aham. inventando. O que que a Jana formadora ia contar para esses professores? Ai, tem tanta coisa para contar, né? Mas vamos. Olha, uma coisa que vem muito forte para mim, Guga, é a questão dos materiais de qualidade. Né? A gente tem a argila, a gente tem a questão do grafismo, que entra muito questão do material de qualidade, né? Mas eu acho que. Eu tenho certeza, eu acho que eu iria para esse caminho, Você gosta de né? material? Eu gosto de material, gosto e essa é outra coisa que a abordagem, né? Essa questão do participativo traz pra gente, né? Essa Uhum. questão do material em si, né? Desse material rico para essa criança, Claro, isso aí vai trazendo outras, né? Outras coisas. Outras, outras discussões e Sim, diálogos sim, e sim, reflexões sim. sobre. E só que tem uma coisa no bosque que a gente precisa falar aqui, que é a natureza. Qual é essa relação na natureza do Bosque da Corujinha com o dia a dia das crianças, com o cotidiano delas? Olha só, eu traria nessa formação, de repente, o material e a natureza, né? Ó, viu? Material com a Uhum. natureza, porque isso acontece muito lá no quintal, né? É um quintal que pulsa a natureza. Então, a Total. pesquisa acontece pela abelha jataí, pelas plantações que eles fazem, pelas árvores que tem na nossa floresta, né? Uhum. No nosso É um bosque. bioma, né? Então, a natureza está muito presente. Está muito presente Você tem até porque... orquídea, menina. Você viu as Sim, orquídeas não, brotando lá tem tudo. nos galhos das árvores? É muito fantástico. E a natureza não tem como, sabe? A gente fala até na educação infantil, a gente não dissociar cuidar e educar. Sim. Mas, gente, como vai, né, separar a criança da natureza? Não tem como. Ela tá brincando, ela tá pesquisando a areia, ela tá pesquisando o céu, ela observa que a lua apareceu de dia, ela sente, né, a folha, ela descobre que uma folha tem forma de coração e ali a natureza, ela tá pulsando, né? Aquela É, luz que passa por aquelas árvores ali, que cumprindo o seu transforma. papel, né, como arquitetura fantástica. Eu acho que a natureza é. Eu ouvindo você falar dos materiais, me lembrei agora, a natureza como o maior material, como riqueza, né? Olhando o teu Sim. capítulo, olhando esse fio, essa poética, essa natureza presente o tempo todo,
Às vezes a gente viaja para dar formação em vários lugares do país, as pessoas têm quintais maravilhosos E a e gente as quer ficar lá. crianças estão dentro das salas, né? Uhum. Então elas continuam fazendo as mesmas coisas todos os dias, né? Uhum. E o lado de fora convidando para ser o lado de dentro, E né? aqui no seu capítulo a gente vê muito esse lado de fora acontecendo. E você traz ali, não posso dar spoiler, né, gente? Tem que ler depois, mas assim, quando você fala ali dos momentos invisíveis que a gente não para captar e observar, como tornar esses momentos invisíveis e todas essas questões ali que você traz é nessas situações ali que você já trouxe do bosque, dos espaços, do quintal ali que né, você fala. Tem sim sala, né, gente? A gente tem momentos de estar em sala, mas a gente vê que essas crianças estão mais desemparedadas, vivendo esse cotidiano, vivendo esse momento invisível. Quer dizer, para nós não pode, tem que ser visível, né? Sim. Mas muitos não observam isso, não valorizam esses momentos, né? E aí quando a gente fala dessas transformações e fala dessas crianças que estão ali buscando, a gente traz esse invisível que para nós não está, né? Para você também não, porque você descreve ali muito ali desses momentos. Eu me emocionei, né? Eu emocionei com o livro todo, né? O que que eu vou falar? Todos os Quando que o capítulos Tá tem. invisível lindo, né? acontece, né? É, O que que é o invisível para você? Então, eu vou falar assim, né? A gente pode falar muito sobre esse invisível, mas vamos pensar a potência da criança, né? Quando a gente pensa ela potente, respeita essa infância. O invisível tá nesse cotidiano todo rico, né? Nesses momentos todos que acontecem dentro desse ambiente escolar. Então, desde essa entrada, desse momento, é invisível uma relação que se constrói ali. No momento da alimentação com respeito, na hora da troca, na hora do soninho, na hora de trazer a proposta pedagógica de fato, né? Aquela com planejada. E então, quando a gente torna visível, quando a gente consegue dar intencionalidade. Então, precisa ser Perfeito. intencional. Então, quando a gente consegue ouvir, estar presente e tornar para a criança possível, né, por meio de um planejamento intencional, a gente torna visível o que está acontecendo né, que a nesse gente acha invisível que todo. é invisível. A gente falou muito isso no primeiro podcast, né? É um fio mesmo que começa lá, que a Adri fala do pedagógico, né? Tudo é Sim. pedagógico. Então, assim, o que a gente não valoriza, que passa às vezes desapercebido, tem que se tornar visível através do que você traz. Então, tá tudo conectado ali, né? Essa São os fios trama. que se conectam São o que se tempo todo, né? conectam. O Uhum. fio que é visível e o fio do invisível. Mas é meio metafórico, porque esse Muito. invisível, ele é visível o tempo todo, né? Uhum. É o tempo acontecendo, é a vida sendo Aham. vivida ali. Sim. O que a gente não consegue, talvez, tocar é naquela relação da criança observando tal coisa, que a gente não sabe ao certo o que que tá passando, né? A gente suspeita, né? Uhum. A gente interpreta, que também às vezes pode ser um grande perigo, né? Uhum. Mas é essa relação que a luz do sol entra pela janela e essa luz tateia o bebê. E o bebê tateia essa luz, né? Quando essa arte está procurando a criança, desculpe. Isso para mim são os fios invisíveis. E o que vai tornar visível é o que eu faço com isso. O que eu continuo Exatamente. oferecendo? A quantidade de bosque que eu ofereço para as minhas crianças. Para Uhum. que elas se especializem em folhas. Uhum. Para que elas se especializem em textura dos galhos. Uhum. Para que elas se especializem no cheiro desse Uhum. bosque. Que essas coisas que a gente está falando dos sentidos, né? Sim. Uhum. Que a gente não toca, né? Eles são Uhum. muito intangíveis. São. Invisíveis, de É, certa maneira, por isso né? que eles são sentidos, né? Porque é o que Uhum. a gente sente, né? Que Uhum. gosto tem, que cheiro tem, o que eu ouço, o que eu Sim. vejo, né? Ver a vontade de ver. A criança, quando observa, é muito poético, né? É muito importante que a escola esteja preparada para dar visibilidade a esses sentidos. E isso tudo na tua escrita Que é o que a gente viu no escrito. a gente enxerga,
na tua escrita, que talvez aqui no podcast nem cabe tantas palavras, né? Porque a Não. gente, eu tô aqui sentado, para mim isso aqui é só poesia, desde a hora que a gente Ah, começou. sim. Muito É bom. fio, ó. Pareço minha avó, que tá crochê. Minha avó era muito Tá, crocheteira. nós estamos Então, assim, eu tô criando aqui a pensando em trama. 1000 possibilidades com a Jana, porque assim, Jana, tem uma coisa que eu não sei se as câmeras vão conseguir mostrar isso de fato para as pessoas que estão assistindo. É a tua emoção. Você fala, tem um brilho, você percebe? Então, Parece, eu fico. a Adri tinha lágrimas. Isso. Mas a Jana tem ali um brilho, uma estrela, né? Dentro do olho dela. Que toda hora que ela fala, ela tá. Você é uma entusiasmada. Encantada pela vida. Essa coisa de escola. Eu sou entusiasmada é- pela vida, né? É desde os 4 anos que você estava contando. A Jana, criança, já brincava de escolinha. Você já colocava suas bonecas sentadas. Como que é isso? Porque parece que é uma coisa que você carrega para além desse tempo. Era a minha brincadeira. Era. E é bem interessante, né? A gente parar a pensar, a nossa infância traz, né? Muita coisa, né? Do que a gente é mesmo. Por isso que a infância é tão séria, né? Eu falo que é fundamental mesmo. E lá estava eu brincando de escolinha, né? E daí, que não é escolinha, né, Guga? Escola. Foi uma das coisas que o Brincando Guga de falou. Isso aqui. escola. Né? Vamos ressignificar. Mas Uhum. todo mundo fala escolinha. Então, é isso, assim, eu acho que eu vim com isso dentro de mim e foi acontecendo e veio o magistério. Logo que eu entro no magistério, eu sou presenteada em ter uma sala minha, pensa, 14 para 15 anos. Aí eu recebo numa instituição de crianças, né, menores abandonados, e eu recebo uma salinha onde eu podia conduzir. Olha. Se realizou. 14 para 15 anos. Então, sempre, olha só, sempre esteve comigo, né? E assim, sempre fui muito desafiada por onde eu passei, né? Em produzir até, em estar com as crianças. Então, sempre fez parte Você é da minha curitibana? história. Eu não sou goiana. Sou goiana. Eu sabia, eu também sou goiana. Por isso que eu olho pra ela assim. Olha aí. Meu Deus. A história começa lá no Eu Goiás. já sou curitibana, isso né? que Eu ela não sei, eu fala tenho assim. 33 anos de Curitiba, né? Então Então, a gente já- é goiana de Curitiba. Somos uma goiana curitibana aí. Ô, Isso. Jana, eu fiquei curioso com uma coisa agora aqui. Talvez as pessoas também queiram ouvir essa parte. E o dia, toma que a chave é sua. Esse dia do bosque lá, da tua história. Que depois de tanto tempo, a antiga proprietária passou a escola para você. Como é que foi? Nossa, Guga, isso é bem interessante. Porque eu não sabia o que seria, né? Eu tinha o conhecimento dessa paixão de De professora. professora. Você exonerou daí do estado, tipo, Eu permaneci um tempo, depois chegou, falei, não dá mais, né? Daí eu acho que já não fazia mais sentido. Mas eu deixei o município de Pinhais e permaneci no estado ainda. E agora só o bosque mesmo. Mas, junto comigo, quando eu pego essa chave, não estou eu sozinha. Seria muito mais difícil. Eu tenho a professora Marlene, que é a minha mãe, e tenho o meu marido, que abraça muito comigo. Então, eles foram fundamentais no processo. Não teria como sem ter eles. E eu sei que eu sentava e eu falava, meu Deus, e agora? E agora? Porque tinha todo o sonho da professora. Então, quando eu vou visitar aquele quintal, E era o mesmo nome, né? Antes. era Bosque? o Bosque da Corujinha. Ah, tá. Aí eu tirei o O, ficou só Bosque. Entendi. Mas eu olho aquilo e eu penso, e agora, né? Porque daí eu comecei a lidar com planilhas. Eu tinha daí uma outra, né? Uma outra. pessoas, né? Pessoas. Então, quando eu olho o quintal, é o olhar da professora, né? Com a chave, eu não tinha noção do que me aguardava. Eu tinha o sonho de falar, nossa, bem aqui vai ficar tão lindo, né? Aqui vai ser tão. Olha que espaço legal para a gente pensar aqui para as crianças. Olha que lindo isso daqui, olha que legal. Então eu estava, né?
a idealizadora, a professora. E então foi desafiador, e daí eu tive que fazer, né, nesse movimento, nesse caminhar, entrelaçar, olha só, mais uma vez, né, Uhum. esse fio. Que Porque daí maravilha. vem a Janaína, a Janaína que eu conto isso assim, né, quando eu tenho a oportunidade de contar a minha história. E essa Janaína que sonha, que desejou ter uma escola e que as coisas acontecem. Se a gente sonha e a gente Isso. quer e a gente É. deseja, acontece. Tem É que estar em verdade. movimento, né? E então, assim, me permitiu, né, ser e estar, e vamos lá. Então, aí estão 14 anos de uma história bem-sucedida. Então, quando a gente olha e fala assim, foi fácil? Não. É trabalhoso? Muito. Mas entra mais uma vez a questão da verdade, do invisível, do que é tudo Fazer aquilo, né? sentido, E né? são Com a sua pessoas, verdade. né? E são pessoas. São pessoas. Então, quando a gente pensa ali, né, essa criança que no fim pra gente ela é o centro, mas aí as outras vidas pulsando, né? E aí, Guga, quando eu peguei essa chave, eu tinha que aprender tudo isso. Vamos lá, Janaína, vamos aprender, né? E isso foi muito importante pra mim enquanto pessoa. Você foi enfrentando barreiras e diminuindo cada vez mais as fronteiras, né? A tua relação com Exatamente. família, a tua Uhum. relação com boleto, a tua Uhum. relação com funcionário, Tudo porque é isso. isso, né? Porque Aham. às vezes a gente olha, né, e pensa, mas ela tem uma escolinha. Não, ela tem uma É uma escola. escola, E tem uma uma escola trajetória. envolve gente, envolve uma história, envolve Então, uma Guga, pesquisa. até para as pessoas que vão ouvir, que acompanham a Tabacoré, que sonha, que tá até ressignificando a escola, de pensar assim que é possível, né? Não é fácil, é trabalhoso, mas é muito mais fácil desistir, né? Eu poderia ter desistido, mas daí até que ponto a gente cumpre, né? Esse sem Sim, fronteiras, o sim. fazer a diferença, de cumprir realmente um propósito. E E são, junto, né? né? Juntos a E o gente vai bosque, mais para longe mim, também, né? é um propósito, Que lindo. né? Que Um lindo, propósito. que E, delícia. e assim, Música para os meus ouvidos. mais uma metáfora ali que você traz, e tão bonito do ninho, né? Você fala que a escola é esse ninho. E quando a gente pensa que esse ninho é o início da vida, que eles estão chegando, e eles recebem ali o cuidar, o educar, esse olhar de respeito, de proteção, e que eles vão permanecer ali por um tempo. E depois eles vão, como os pássaros, eles vão fazer os seus voos. E aí eles levam um pouquinho de vocês. E é muito emocionante, gente, quando a gente chega nessa parte do ninho e percebe isso. E é isso que uma escola de infância tem que ser, esse ninho, né? Que prepara Exatamente. para a vida, que leva, né? Leva de vocês o melhor. E aí você vê lá, já consegue, 14 anos, né? Você já tá vendo as crianças que passaram por ali, dando seus frutos Uhum. e levando isso e tendo aquelas memórias. Como você se sente em relação a isso? Como que você vê esse ninho ali? Quando você trouxe essa metáfora do ninho, que ela é tão pulsante ali. É lindo, muito poético, assim. O que que você vê? Olha, É perfeito, é maravilhoso. eu abri aqui agora, não quero ficar mostrando muito, ó, vou fazer só assim pra vocês, ó. Ó. Aham, isso. Não, é que eu abri bem na página do Ian, né? E o Ian é filho do Guilherme, que é um músico que trabalha comigo. Que coisa mais linda, que foto verdadeira. Aqui que tá o invisível, né? Uhum, Isso eu vou ter que mostrar pra vocês, gente, ó. O invisível tá aqui, ó. isso. O invisível que acontece, Dentro, né? dentro desse Eu grande abri, eu ninho. abri nessa página porque, olha só, o que tá aqui, ó. Um trechinho só. O Bosque da Corujinha é, em sua essência, um território de construção contínua, onde a identidade institucional se tece todos os dias nos gestos simples, nas decisões coletivas, nas escutas diárias e nas escolhas pedagógicas, desculpe, e nas que isso, Guga? Nas escutas diárias e nas escolhas pedagógicas que afirmam com clareza o compromisso com a infância viva, potente e respeitada. Com verdade. Com verdade. Eu entro na tua escola e eu vejo essas três coisas acontecendo, sendo tecidas. É uma escola viva, de muito sol, de muita criança pro lado de fora. É uma escola potente porque ela acredita na potência dessas crianças, né? Desses saberes que as crianças trazem. Uhum. E eu vi isso claramente na sua mostra. E respeitada porque, assim, ó, nunca ouvi dentro da tua escola um grito.
Uhum. Uhum. Alguém que tenha usado um decibéis maior É uma equipe do envolvida que, também. do que estar ali com essas crianças, respirando quase que um silêncio, Uhum. né? E quase que um momento, uma escola calma. Chegar nisso é um grande desafio. Que lindo. E é isso mesmo. É isso mesmo. Não se ouve gritos. Isso. Momentos É. invisíveis que sustentam o visível. Papel das linguagens na construção de vínculos e conhecimentos. No bosque decidimos devolver as 99 as linguagens. das 100 linguagens do poema de Lores Malaguzzi. Você tá mais pro Lores Malaguzzi ou você continua muito Celestin Freinet? Freinet. Como que tá isso aí na tua vida? Ou os dois ocupam cada lado da Sabe, prateleira? eu penso assim, Guga, que é um. Ele é por isso que é a abordagem, né? A abordagem, porque ele traz, né? Muito ali de coisa, de pessoas que fazem parte da história da educação e ele faz, então, né? Constrói essa filosofia toda. Então, eu gosto muito do Loures, mas, Sim. né? Mas Mas o eu Freinet acho que ele amarrou felicita. sim, eu, Ele é uma figura importante na educação. Poucas pessoas eu acho que eu vou te estudam o dizer, ô Loures, Freinet. então, porque Tá, foi nesse momento que eu pude realmente ressignificar. Lembra os cavalos? lembro. De repente ainda estava um pouco, né? Por mais que uma coisa, quando eu pego a chave, é uma certeza que eu já tinha. A criança precisava ser amada e respeitada. E então isso veio comigo naquele pegar a chave diante de todos os desafios. Uhum. E olha que maravilha, né? Quando você tem isso como essência, as coisas foram acontecendo para chegar onde está hoje, né? Foi um caminhar. Então, eu penso que o Loures foi quem, de repente, não, tenho certeza, né? Que fez realmente a ligação Malaguzzi. do sentido todo, né? Acendeu ali. Você já foi na Acendeu. Rede Emília? Foi. Como foi isso? Guga, foi lindo. Foi maravilhoso, mas eu fiquei muito feliz em perceber que o bosque estava lá. Isso E que é o que dá lá mais estava alegria, no né? bosque. E a Mônica Guerra, né, quando ela na formação com a gente lá, diz assim: cada lugar é um lugar. Existe uma essência, né? Lindo. Mas cada lugar tem a sua identidade. Perfeito. Não queira, né, ficar copiando. Cada lugar vai encontrar o seu, né, o seu porquê. Então, visitei muitos, né? Particular, público, todos fazendo ali o melhor, né, para acontecer. E isso ficou muito forte para mim, né? Eu lembro assim que eu recebia fotos do Brasil e eu lá e eu falava que legal. Tá Que acontecendo. legal, aham. Tá acontecendo. Porque Que aqui legal, é o processo, né? Sim. Vamos lá e conhecer o Remida, porque eu falei de material, né? Sim, Então, Remida. conhecer. É a rainha do Eu acho que material. te mais marcou aí foi essa. Então, A assim, Remida. foi muito legal. E tem muito material, né? Que a gente nem imagina que pode explorar e lá abre um leque, né, de Me possibilidades. veio uma coisa bem importante a ser dita aqui, que é o que queremos com abordagens, né? O que queremos quando a gente olha para a Rede Emília, ou a gente citou no outro podcast as escolas da Argentina. A gente quer se inspirar com aqueles professores, não é só no movimento da cópia. É se inspirar. Porque existe uma cultura de um lugar que precisa ser respeitado. Né? A Rede Emília fica num outro país, funciona de um outro jeito, Outra cultura, né? funciona numa outra cultura, mas, aqueles professores, o que são aquelas pesquisas? Que lindo. É esse professor pesquisador Inspira que a gente mesmo. quer inspirar e importar para o Brasil. Exatamente. Importar não o professor, né? Mas importar o que é importante. Né? Pegar essa palavra e escovar ela, como fazia Aham. meu querido Manuel de Barros, poeta. Olha, ó, pensa, né? Eu leio o capítulo da Jana e vejo Manuel de Barros nas palavras, nos fios, né? Sim, Na tessitura desse ninho. tá ali. Da mesma maneira que eu enxergo Lores Malaguzzi, que eu enxergo o Celestin Freinet, que eu E enxergo outros, a né? Jana, Uhum. que eu enxergo a professora Camila, mas sobretudo que eu Marlene. enxergo a professora Marlene. Sim. Vamos falar dela? Vamos. Ela é a pessoa. A gente tem isso aqui no podcast, Uhum. né? Quem é a pessoa que te inspira no dia a dia?
Eu vou, né, várias inspiram, mas a primeira pessoa, quando eu escutava o episódio anterior, assim, de imediato veio a minha mãe. E A veio minha pra mim também, mamãe, quando né, porque pra eu mim ela é pensei. minha mamãe. Ela fala mamãe antes tão Ai, eu lindo. E também Eu acho. acho lindo. e a então assim, a minha mãe, ela é uma pessoa que inspira. Ela é ela é maravilhosa Tem que vir no podcast também. e A gente vai ter que fazer um sim, podcast com ela, a meu Deus, dá Marlene. um livro, um livro. Ela sem dúvida me inspira e uma história assim, que mulher, né? Quando a gente pensar assim, uma mulher encantadora. Ela tem uma história lindíssima. E a minha mãe, quando eu penso ela, eu vou agora ler o spoiler, né, da frase aqui. Pode dar, pode dar. Porque quando a escola se torna um ninho, o voo deixa de ser risco e passa a ser possibilidade. É lindo, né? É demais. E então a minha mãe, ela me possibilitou isso, né? Eu acho que ela me possibilitou voar por meio dos ensinamentos, por meio da professora que ela é. É isso. Eu tô emocionada. E eu falei que eu É não que ia falar, chorar, não, né? mas é porque falar de Mas mãe, assim, dá um nó na e garganta, falar né? de infância é isso, é se emocionar e falar da nossa história, é isso. E é verdade. Tudo, é verdade, é o que você trouxe, né? E dessa maternidade, porque você também é mãe, né? Sou mãe. E, e a escola tem essa maternagem também, né? A Tem. escola da infância, por muito tempo, ela foi gerida só por mulheres. Aham. É muito contemporâneo a ideia dos Uhum. homens na educação infantil. Eu faço parte desse time. É, eu lembro até que uma vez teve uma reportagem da revista Nova Escola. Eu lembro de ter feito parte dessa reportagem. São os homens que estão na educação da infância. Porque essa educação, ela tem como princípio, né? Essa figura da mulher Aham. materna, né? Desse lugar. As crianças deixam suas mães em casa para encontrar essas outras todas mães, todas. né? Só que elas vão ter que dividir essa professora, Uhum. essa coordenadora, essa tia do É. portão com tantas outras crianças, E eu vou né? dizer por que que ela me inspira e por que que ela foi tão fundamental no Bosque. E quem pôde conviver com ela, ou quem não conviveu, eu tenho a Sabrina, vou citar o nome dela também, porque ela é maravilhosa e ela usa muito essa palavra lá na escola, tá? Maravilhosa. Ela usa, ela é demais. Então, a Sabrina não conviveu com a Prof. Marlene, mas ela admira a Prof. Marlene por ouvir falar ou por passar por ela. Pelo fato dela, né, ela passa por ali e por ouvir, então ela tem um carinho muito grande, é muito bonita. Ela, Prof. Marlene, pelo que ela ensina, pelo que ela fala e pelo legado que ela deixou lá no quintal, que hoje ela não tá lá direto. Mas sabe, a minha mãe, e é algo que a gente tem que levar pra gente, ela não é uma pessoa que murmura. Então, e a gente, quando convive com pessoas, escolas são pessoas, Sim, né? Um feita de chão pessoas. feito de pessoas. Ali nós temos vidas, né? Vidas pulsando. E ela foi essa educadora, além, né, de pensar os pequenininhos, mas pensar os professores, pensar o todo, de trazer sempre a positividade, o lado positivo, a reflexão, o olhar. Então, ela é aquela pessoa que sempre te faz pensar. E ela faz a criança pensar. É verdade. Eu pude ver isso. Eu tô aqui agora pensando, eu vi isso com os meus olhos, né? A gente pensou, agora você falando da tua mãe, eu vou dizer a gente, que a gente falou isso aqui no outro episódio, né? Que tem uma pessoa nas nossas vidas, que passou pelas nossas vidas como educadores, que é essa mãezona, que foi a dona Lourdes, né? Sim, Balduco. Nossa, que pessoa, né? Que pessoa. A educação, ela é feita dessas mulheres fortes, né? Aham. Da dona Marlene, tua mãe, da Vera Miraglia, do Anjo da Guarda, da dona Lourdes, nossa Lourdinha, né? Dessas pessoas todas que vão construindo na ancestralidade isso E pra a gente gente, honra né? essas pessoas, né? Porque a gente tá aqui por causa delas. Uma De certa Madalena, maneira, né? uma Madalena Freire da vida, Sim. Fátima Freire, essas pessoas todas, né, que foram construindo esse chão, né? Eu na minha posição, no que eu pesquiso, né? Eu não seria nada sem a mãe Ana May Barbosa, né? A teoria triangular e a ideia. Existe a arte e educação no Brasil antes dela e depois dela.
né? Sim. Nós não seríamos nada sem essas mães do universo, a mãe música, a mãe dança, a mãe terra, a mãe natureza e essas mães todas Essa que a gente história citou. toda, né? Esses fios. Fios, Esses elas fios. aqui, elas que cozeram Gente, isso, né? olha, mas é muita emoção, né, nesse livro. Nossa, Então, dá pra ficar olha, horas aqui. então, olha, o que que vocês vão encontrar? Quanto caminhar e quanto transformação. Quanto Então, viver. a gente está muito feliz com o nosso filho, então, como falaram anteriormente, né? Esse Vocês são filho, as mães do filho. vocês são né? as mães e a gente está junto, caminhando, né, nesse grande coletivo que é a Tabacoré, que é unir, né, para que a gente possa trocar mais. E eu acho que o maior objetivo de todos nós é impactar infâncias felizes, que as crianças sejam felizes. É isso que a gente quer, né? Nosso lema lá. É o nosso Que lema. as crianças venham e vá felizes. E nesse processo todo de muita educação. E elas têm Né? esse direito, Muito né? respeito. Que é o recheio do bolo, né? E elas vão Mas, levar isso para a vida adulta, né? Penso que uma das premissas da Tabacoré seja muito cuidar de quem cuida. De pensar também esse adulto, né? Eu lembro de uma passagem na minha vida como educador, de ter conhecido uma pessoa que me disse uma frase que isso mudou muito minha forma de educar quem educa. Então, o Tiago falou isso uma vez numa palestra, e por onde eu vou eu espalho, né? O adulto a gente cura para deixar a criança em paz. Isso é tão bonito. Que lindo. Isso é necessário, Uhum. né? Então, eu acho que tudo isso que a gente está vivendo é sobre isso, essa Aham. partilha, essas palavras, pode não ter um aprofundamento tão acadêmico, vamos assim dizer. A academia, ela cumpre o papel dela, mas a Sim. gente, no dia a dia, a gente precisa colecionar esses afetos A gente aqui. precisa de poesia. Obrigado. Ah, Obrigado. bom. muito obrigada. Obrigado A gente que eu. agradece. Né? Obrigado você com a gente, sempre. Nós somos pessoas diferentes depois desse momento aqui, com certeza, né? Todos os podcasts a gente sai diferente. E eu Nessa muito feliz. nessa Obrigada troca. pelo convite, Tabacoré. Imagina, você tá junto com a gente. Sim, caminhamos, né? E eu não posso deixar de convidar vocês, então, pro lançamento do livro, que vai acontecer no dia 24, no House Café e Vinho, a partir das 19 horas. Todas essas pessoas maravilhosas, leva a tua mãe para esse lançamento. Ah, é verdade. A gente certeza. quer Porque a conhecer. gente Eu quer dar quero um conhecer. abraço nela. Dona Lourdinha, desde já, a senhora também Sim. está 24 de fevereiro, né? convidada. Vamos 24 só. de fevereiro, a partir das 19 horas. E coladinho, né, ali, Uhum. no dia 28, o seminário, que lá sim a gente vai aprofundar com outra didática, né, um aprofundamento dos nossos capítulos, contando para outros professores e outras escolas o percurso disso, né, como transformar. E como foi lindo, né, esse processo, né? Foi gostoso, lindo e transformador. Pessoal, então sigam as nossas redes, procurem os nossos links ali na bio, se inscrevam para o seminário, apareçam no lançamento do livro e tchau! Tchau, tchau.